Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 29 de setembro de 2014. Nós estamos juntos há 764 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 10 do livro do profeta Daniel. Neste capítulo nós temos mais uma vez Daniel orando a respeito da situação do seu povo e Deus mais uma vez lhe apresentando revelações que respondem à sua oração. Lá no capítulo 9 que estudamos no sábado, Daniel está preocupado porque o tempo do cativeiro estava chegando ao fim, mas o povo não havia se arrependido como era necessário para ser restaurado de fato e de verdade. E aqui no capítulo 10, o que nós temos é uma situação um pouco diferente. São 2 anos mais tarde que os fatos descritos no capítulo 10 acontecem. O versículo que data as coisas lá no capítulo 9 fala que estava Daniel no 1º ano de Dario. E aqui o verso inicial do capítulo 10 diz que Daniel agora estava no 3º ano de Ciro. Pegando as duas datações aqui como referentes ao mesmo período persa, nós então estaríamos agora no ano 537 a.C., 3 anos depois que a Babilônia havia caído. E se você lê, por exemplo, textos como o capítulo inicial do livro de Esdras, você vai ver que Ciro havia dado um decreto para que as pessoas voltassem a Jerusalém para reconstruir o templo e para oferecer sacrifícios a Deus. Então, o retorno do cativeiro estava começando. As pessoas estavam voltando para casa, cumprindo em parte aquilo que Jeremias disse, mas como vimos no vídeo de sábado, a restauração ainda estava muito longe de acontecer. E foi nesse contexto então que Daniel foi se colocar em oração. Ele diz que ele pranteou, verso 2, durante 3 semanas. E por que Daniel está pranteando? Muito possivelmente porque a situação de Jerusalém e o contexto para o qual os exilados agora retornavam era um contexto muito difícil. Basta que você leia, por exemplo, o capítulo inaugural de Neemias e você vai ver que havia muita insegurança na cidade, havia inimigos, a miséria por lá era muito grande, a viagem era muito longa e difícil. Então, a situação toda inspirava muitos cuidados. O retorno não foi uma grande celebração, mas foi um retorno difícil. E nós vemos que Daniel está começando a orar a respeito desse assunto, e ele ora por 3 semanas. E no dia 24 do 1º mês, esse dia 24 do 1º mês é muito significativo, é que ele vai receber a resposta. Se ele estava orando desde o dia 24 do 1º mês, então ele estava orando há 3 semanas, ele começou a orar no 3º dia do mês. E você sabe que a partir do dia 14 do 1º mês começa a festa da Páscoa e até o dia 21 vai a festa dos pães asmos. E essa era a festa que lembrava a saída do Egito e o retorno para Canaã e um lugar de liberdade do povo. E é muito sugestivo esse contexto. O povo está num 2º êxodo, saindo agora de um exílio e voltando para Canaã outra vez. E está sendo libertado conforme a profecia de Deus. E, no entanto, Daniel tem motivos para chorar. E Daniel está privando a sua alma de coisas desejáveis porque a situação do povo ainda inspira muitos cuidados. E ele então põe-se a perguntar a Deus o que é que está para acontecer. E a gente não fica sabendo disso nos versos de abertura, mas quando o ser celestial fala com ele no verso 12, é dito: desde o 1º dia em que você aplicou o coração a compreender. Daniel estava querendo entender quais eram os planos de Deus. E quando você vê a resposta de Deus no verso 14, o ser celestial lhe diz: agora eu vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo. Tudo isso então se amarra aqui para nós. O povo já está voltando para Jerusalém, porque estamos no 3º ano de Ciro, já faz 2 anos que Ciro decretou esse retorno. O povo está em grandes dificuldades e era a ocasião de se celebrar a festa da libertação, mas as coisas estão muito difíceis. Daniel não voltou para Jerusalém. Ele já era um idoso.
Um homem que a essas alturas tem 82, 83 anos de idade e provavelmente não aguentaria uma viagem como aquela. Além de tudo, Daniel tem trabalhos na corte da Pérsia que não o liberavam para viajar. E, no entanto, esse homem está com essa idade toda jejuando e dando para nós mais um testemunho maravilhoso. Ele está lendo a Bíblia no capítulo 9, ele está jejuando, ele está orando intensamente no capítulo 10. Que coisa impressionante! E ele quer saber, então, o que Deus está fazendo com o seu povo. E Deus, mais uma vez, lhe responde. Ele tem uma visão às margens do rio Tigre e ele recebe a aparição de um ser aqui descrito com uma linguagem que nos lembra muito aquilo que João viu na pessoa do Senhor Jesus Cristo lá no capítulo 1 de Apocalipse. Alguns, por conta disso, creem que a pessoa que aparece a Daniel aqui seja Jesus. Eu não entendo assim. Por quê? Porque o verso de número 11 fala que essa pessoa, essa criatura celestial foi enviada para Daniel. E o verso 13 fala que ela precisou da ajuda de Miguel. Essas duas coisas não combinam muito com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não é enviado, ele não é mensageiro de ninguém. E a segunda coisa é que Jesus não precisa de ajuda. Então, creio ser mais apropriado, apesar de toda a glória do mensageiro celestial que se apresenta a Daniel, entendê-lo como um ser angelical não mencionado aqui, não identificado. Alguns opinam que seja até o próprio Gabriel, mas não há elementos no texto para ser mais específico. No entanto, o que é que nós vemos então? Por ocasião da festa da Páscoa, da festa dos pães asmos, quando o povo já devia estar em Jerusalém celebrando isso com grande dificuldade, Daniel está muito preocupado com o que deve acontecer com o povo de Deus. As dificuldades da restauração, coisas que nós estudamos no capítulo 9, estão agora se mostrando evidentes. Reconstruir Jerusalém vai ser um grande desafio. O que é que Deus tem preparado para o seu povo? Daniel pranteia, Daniel se aflige. E então, no contexto da festa da libertação, ele jejua, ele busca Deus intensamente e ele recebe então, mais uma vez, a resposta de Deus. Essa resposta, diz o verso 1, envolve grande conflito. E isso talvez seja a grande lição do capítulo aqui. Nós vemos que Daniel, quando recebe esse contato com os seres celestiais, se vê enfraquecido. E isso é muito comum toda vez que o humano entra em contato com o divino e ele se enfraquece. No entanto, ele é encorajado, ele é fortalecido, ele é colocado em pé, ainda que trema muito, e ele recebe a resposta. E essa resposta vai dizer a ele que há um grande conflito, sim, por trás das coisas que só os olhos humanos conseguem perceber. Esse ser celestial vai falar que desde o primeiro dia em que Daniel tinha se aplicado a compreender as coisas e se humilhado diante de Deus, Deus já tinha ouvido as suas palavras. E esse ser celestial veio. Mas o príncipe do reino da Pérsia havia resistido a ele por 21 dias. Esse príncipe do reino da Pérsia não deve ser confundido com os reis da Pérsia, que são mencionados no final do verso 13. O que temos aqui claramente sugerido, portanto, é a ideia de um ser espiritual demoníaco, que está agindo em favor dos interesses persas e contrariamente aos interesses do reino de Deus. E isso nos faz lembrar de Efésios capítulo 6, 12, que diz que a nossa luta, a verdadeira luta, não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades e tudo mais. E você então entende que está sendo mostrado a Daniel que por trás da batalha dos reinos humanos existe uma batalha espiritual que está sendo travada. E que, então, é isso que Daniel precisa conhecer, isso que ele precisa entender. O ser celestial do bem, vamos chamar assim, aquele que luta ao lado de Deus, obteve vitória e veio para mostrar a Daniel o que havia de suceder ao povo de Daniel nos últimos dias. Essa visão do que vai acontecer não é tratada aqui no capítulo 10. Ela começa a ser tratada a partir do 2º versículo do capítulo 11. E isso faz do capítulo 10, na verdade, uma grande e poderosa introdução à última visão do livro.
Os capítulos 10, 11 e 12 são uma única visão. Mas o capítulo 10 é a introdução desta visão, que mostra o contexto em que Daniel está orando, quando é que ele está buscando conhecer o que vai acontecer com o povo e quando ele fica sabendo que há por trás das questões humanas uma questão espiritual ainda maior. Essa visão, como diz o verso 14, se refere a dias ainda distantes e à medida em que Daniel vai tendo a visão, ele vai perdendo forças, no entanto vai sendo sustentado pelas criaturas que estão falando com ele ali, os seres angelicais. E então, depois de ter sido fortalecido para receber a visão, ele descobre, verso 20, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. A ideia é clara, a oposição espiritual a Deus que acontecia no governo persa também aconteceria no governo grego. E esses dois impérios já foram aludidos nas visões anteriores do carneiro, do bode, da estátua, não é, dos 4 animais fantásticos, e você então já sabe bem os próximos impérios da lista. Agora é o Império Grego, é o Império Persa, depois virá o Império Grego, mas em qualquer desses casos há uma franca oposição ao povo de Deus em andamento. No entanto, Deus será vitorioso. Essa importante informação aqui abre a janela que as 70 semanas de Daniel começaram a introduzir para nós no capítulo 9. A ideia de que nesse contexto de exílio e restauração do povo de Deus, abre-se a cortina para um palco de batalha espiritual, onde você verá que a restauração do povo de Deus tentará ser frustrada pelos poderes do mal. As criaturas demoníacas, os príncipes deste mundo, tentarão impedir o projeto de Deus de reagrupar o seu povo na Nova Jerusalém restaurada. No entanto, Deus sairá completamente vitorioso. E Daniel então nos mostra isso desde as 70 semanas e aqui na introdução desta visão. Elementos como o anticristo, como o pequeno chifre, como aqueles que perseguem o povo de Deus, que prevalecem sobre o povo de Deus, a dificuldade de reconstruir Jerusalém, tudo isso arma o cenário para uma época em que Deus, formando o seu povo de todas as nações que agora são atingidas pela sua palavra, tendo em vista que agora a mensagem do povo de Deus está sendo proclamada na Babilônia, na Grécia, aos 4 ventos, tudo isso deixa claro, então, para o mundo inteiro. Deus está trazendo o seu povo. Ele vai reuni-lo na Nova Jerusalém. No entanto, isso não se fará sem a oposição dos poderes espirituais malignos. Entendido isso, Daniel fica sabendo o que está expresso na Escritura da verdade. E, no entanto, a batalha continua. Isso é o que foi dito lá no verso 1, que a visão era verdadeira e ela envolvia grande conflito. Miguel, que é descrito na Bíblia como guardião do povo de Deus, tanto em Judas quanto em Apocalipse, ele está ao lado do povo de Deus no verso 21, e essa história já estava acontecendo há algum tempo, como diz o verso inicial do capítulo 11. Esse ser angelical que está falando com Daniel diz que desde o primeiro ano de Dario, desde que saiu o decreto para o povo voltar, que ele já estava se colocando à disposição para ajudar, para combater ao lado de Miguel. São textos também um pouco difíceis, mas a mensagem é clara aqui. Daniel, quando o povo de Judá já está de volta em Jerusalém, já está reedificando o altar, se você ler Esdras você vai ver isso lá no capítulo 3, já estão pensando em celebrar algumas festas inclusive, a obra do templo ainda não começou, mas Daniel olha para toda a situação e pensa, poucos foram os que se dispuseram a voltar. Os que voltaram estão enfrentando muitas dificuldades. Como será que Deus vai cuidar desses assuntos no futuro? Era a época de estarmos celebrando a Páscoa, a nossa libertação, e parece que as coisas não vão tão bem quanto eu pensava que iriam. Daniel se põe a jejuar nesse contexto. E depois que passa a festa da libertação, Deus traz a ele a revelação. Meu amado Daniel,
Você quer entender o que vai acontecer? Eu vou lhe dizer. Por trás de todos os poderes humanos, há poderes espirituais que estão se opondo ao projeto que eu tenho para com o meu povo de restaurá-lo. No entanto, eu obterei vitória. Saiba disso. Os meus anjos vão pelejar pelo meu povo e eles serão vitoriosos. Isso certamente deveria nos estimular a orar mais, a entender a verdadeira natureza dos conflitos que temos e a saber que aqueles que oram podem esperar de Deus visões da glória do Senhor. São visões que humilharão o servo que ora, mas que trarão profundo consolo. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, menores nos sentiremos, mais fracos nos sentiremos, mas mais consolados pela força desse Deus extraordinário também seremos. São lições preciosas deste capítulo que, como disse a você, na verdade é uma grande e poderosa introdução à última visão do livro que abrange os capítulos 11 e 12. Espero que esses comentários tenham ajudado você na compreensão deste texto e tenham abençoado também a sua vida. Boa leitura, bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.